Boa noite a todos. Deus seja louvado porque você está aqui. Estou feliz de estar com vocês mais uma quarta-feira. E, dependendo como for, na quarta que vem eu volto de novo. Eu estava quarta passada, vim essa, né? Aí, se eu estiver de bom humor, quarta-feira que vem eu volto outra vez, tá? Muito bem. E é muito bacana. Eu acho bacana dialogar e refletir, pregar aqui na Igreja Central, porque eu noto que é um público, intelectualmente falando, altamente dotado, né? Então, né, não é nem todo lugar a gente tem, às vezes, esse perfil, né, tão elevado quanto aqui, né, na Igreja Central. Então, é uma honra, né, poder dialogar com tantas pessoas, né, num lugar tão grande, com tantas pessoas desse perfil. E eu queria refletir com você hoje sobre um pouco sobre a revelação progressiva e Cristo, porque isso é uma coisa muito curiosa. Eu tenho notado, né, na verdade, década de 90 e alguns anos para cá, que houve um certo ressurgimento de pessoas que se opuseram tanto à crença na divindade em Cristo, quanto à crença da personalidade do Espírito Santo. Não é um grupo tão numeroso, mas bastante barulhento, né? Às vezes faz mais barulho, às vezes um pouco menos, mas sempre eles estão por aí. Tem sites da internet, etc., cheio deles por aí. E há uma certa, digamos assim, há certos erros recorrentes, né, erros de argumentos que todos cometem, né, todos repetem. Eu tenho certeza que muita gente é muito sincera, né, na sua forma de descrer. Assim como tem o sincero na forma de crer, há muita gente sincera na forma de descrer. E eu queria, na verdade, apenas, então, refletir com você um pouquinho sobre Cristo, sua divindade, mas na perspectiva da revelação progressiva. Eu explico o que é revelação progressiva. Revelação progressiva é o fato de que Deus não revelou tudo de uma vez só. Nem sobre si mesmo, nem sobre o futuro, nem sobre nenhum tópico da nossa fé. Você não encontra tudo revelado de uma vez só. Dou-lhes um exemplo prático. Os eventos finais. Você tem muita informação sobre os eventos finais nos livros do Antigo Testamento. Daniel, mas não só Daniel, tantos outros. Curiosamente, nenhum livro do Antigo Testamento ensina que um dia Deus iria vir aqui a essa terra, pegar aqueles que são os seus escolhidos e levá-los para habitar lá com ele. No Antigo Testamento, né, essa noção de sair deste mundo para outro, ela não existe em texto algum. O que você tem é a descrição de uma terra recriada, um texto clássico, é Isaías 65, uma terra recriada. E nesta terra recriada, as coisas são muito parecidas com o Éden, mas mesmo assim não são idênticas, porque nessa terra recriada, morrer aos 100 anos é morrer jovem. No Éden não havia morte. Então, a compreensão do Antigo Testamento dos eventos finais, ela avança muito, né? Ela, de fato, Deus revelou coisas que ele faria, mas deixou de revelar muita coisa. No Novo Testamento, se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, então a informação já é muito maior. Cristo vem dos céus com os seus anjos da glória, reúne os seus escolhidos. Mas nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas diz que na segunda vinda Cristo iria levar os salvos para o céu, passar lá um tempo com eles na própria casa do Pai. Você pode ler Mateus, Marcos e Lucas do início ao fim, Mateus 24, todos aqueles textos que falam do fim, nenhum deles dá essa informação de que em sua segunda vinda nós somos levados daqui.
né? Abandonamos esse mundo, né? Isso aqui fica um caos. Essa informação não está em Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, essa informação veio nos escritos de João, de maneira plena nos escritos de João. Então, João, já no Evangelho, né, um texto talvez o mais conhecido de toda a Bíblia, então nos diz, né, que quando Cristo vier, ele levaria para estarmos consigo, e mais, esse lugar é a própria casa do Pai, e na casa do Pai ali ele ia preparar moradas, que lá literalmente é nos quartos da casa do Pai. Então fica mais do que evidente em João de que essa segunda vinda é uma vinda para buscar, não é simplesmente uma vinda para implantar o reino. E no mesmo João, no Apocalipse, nos informa que tudo aquilo que foi falado de terra recriada, renovada, antes tem um intervalo de 1000 anos. 1000 anos primeiro no céu, depois sim, o próprio Deus desce para essa terra, a cidade, a Nova Jerusalém, onde Deus habita, e essa terra é recriada. Só que aí não existe morte aos 100 anos, a morte não mais existe. Então perceba que há uma progressão de informação. Primeiro, nos fala de um futuro que Deus vai intervir, vai mudar as coisas. Depois, Cristo é o agente que vai causar essa mudança e ele vai implantar um reino. E depois nos somos informados que antes da implantação do reino dele aqui, nós passamos 1000 anos com ele no céu. Depois é que esse reino é implantado aqui. Então, a revelação progressiva é isso. Então, se você for pegar apenas Mateus, Marcos, Lucas e todo o Antigo Testamento, você vai ter uma crença mais ou menos parecida com a teologia, ou com a escatologia. Escatologia é essa coisa de eventos finais, né? Por exemplo, os irmãos da Igreja Testemunha de Jeová, não creio que ninguém vai passar, exceto um grupinho muito pequeno, ninguém não tem essa de ir para o céu, coisa nenhuma. É tudo direto, fica aqui direto. Então, o que isso mostra? Isso mostra que ele está deixando de lado a parte mais desenvolvida da escatologia bíblica. Só estou dizendo isso para um exemplo. Em se tratando de Deus, alguns conceitos são básicos. Deus é único, não há dois deuses. Deus é onisciente, sabe de tudo. Deus é onipotente, pode todas as coisas. Deus é eterno, no sentido pleno da palavra, nem começo e nem fim. E Deus é infinito, e justamente por ser infinito não pode haver dois, né? Porque se ele é infinito, ele é perfeito, então não dá lugar para ter dois perfeitos, né? Porque um perfeito ia limitar a perfeição do outro. Então, não dá para existir dois infinitos, porque um infinito ia interferir na infinitude do outro. Então, Deus é único para ser tudo isso. Especificamente no Antigo Testamento, há uma expressão muito curiosa quando se trata de qualquer coisa a respeito de Deus, que aliás, é uma prática comum do Antigo Testamento. Personificar atributos divinos. Deus é sábio, então a sabedoria é personificada como se a sabedoria fosse uma pessoa independente de Deus. Não que, de fato, o escritor está dizendo que existe um ser chamado sabedoria. Não, mas ele fala da sabedoria para destacar a sabedoria, ele personifica a sabedoria. E um texto da Bíblia onde a sabedoria de Deus está personificada, ele fala dela como se fosse algo, né, é uma característica, mas como se fosse uma pessoa, por exemplo, Provérbios 8, né, a sabedoria personificada. E assim outras características de Deus são personificadas no Antigo Testamento. Bom, uma coisa que aparece personificada é a palavra de Deus no Antigo Testamento. E, curiosamente, palavra de Deus no Antigo Testamento é Deus mesmo, ou seja, é Deus e a sua palavra falada não são duas coisas separadas. E mais, tudo aquilo que Deus faz, Deus jamais faz a não ser por meio da palavra, seja a revelação ou seja a criação. Então, tudo aquilo que Deus criou foi por meio da palavra. Ele deu uma ordem ao nada
e tudo apareceu do nada. Ele chegou no mundo todo desorganizado, deu uma ordem para as águas e a terra se organizarem, e água e terra se organizou. Nada do que foi feito foi feito sem que Deus falasse. Tudo foi feito por meio da palavra. Da mesma forma, a questão da autorrevelação. Nós só sabemos coisas sobre Deus porque Ele falou, a sua palavra o revelou. Então é isso, tudo que sabemos sobre Deus, essa informação chegou até nós através da sua palavra. Não há outro meio que tornou possível alguém saber qualquer coisa sobre Deus, a não ser por meio da palavra. Não é o meu foco hoje, mas eu poderia incluir já nessa reflexão o Espírito de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também. Só que o Antigo Testamento tem outra função, que é a da ação. Quando Deus toca a realidade, quando Deus põe a mão, quando Deus literalmente, por exemplo, quando Cristo diz que expulsava demônio, então quem que arrancava? Ele dava ordem para o demônio sair. Por que ele saía? Porque alguma coisa arrancava o demônio da pessoa. O que é isso que arrancava? Em Lucas, por exemplo, diz que é o dedo de Deus. O mesmo texto em Mateus, porque o dedo de Deus é uma expressão que ocorre no Antigo Testamento, mas o dedo de Deus é uma das formas que Mateus conta a mesma história, dizendo é o Espírito de Deus. E essas duas imagens são muito curiosas. O Espírito é quando Deus, por assim dizer, com a sua mão, toca na realidade. Então, por que as águas do mar se abriu? Diz o canto de Miriam, porque o seu Espírito veio e separou as águas. É aquele que botou a mão no meio da água e separou uma para cá, outra para lá. Então, quando está descrevendo as ações propriamente de Deus, é o Espírito o agente. Quando está falando da ordem ou da revelação, é a palavra de Deus. Bom, isso no Antigo Testamento ninguém jamais teria qualquer compreensão além disso que eu estou falando aqui. No Novo Testamento, porém, volto para a questão da palavra. Queria que você abrisse tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. É esse o texto base da nossa reflexão hoje. Então, o Evangelho de João, no capítulo 1, aqui, eu vou ler os versos de 1 a 3, e depois o verso 14, e depois mais 2 versículos aqui ainda, que é o 17 e o 18. Mas vamos começar aqui do verso 1 ao verso 3. João começa citando as palavras de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Começa, os que fariam, não fizeram, mas os que fariam, o curso de hebraico comigo, que a gente planejou fazer aqui, não saiu a tempo, mas... então, as primeiras palavras, que está em hebraico, João apenas traduziu para o grego, não tem diferença alguma. Ele está citando textualmente Gênesis 1, versículo 1, nesse começo, na primeira expressão. A palavra verbo, que aparece na tradução Ferreira de Almeida, algumas já traduzem como palavra, é a palavra grega logos. E logos, a melhor tradução seria mesmo palavra, porque é disso que João está falando, da palavra. Alguém, por uma série de fatores, alguns tradutores preferiram o termo verbo, mas literalmente João está se referindo a logos, e logos é palavra e não verbo. Então, leio João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, logos, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verso 3, algo que qualquer leitor do Antigo Testamento até aqui entenderia perfeitamente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está fazendo aqui? Bom, repetindo aquilo que é o beabá para qualquer leitor do Antigo Testamento. Como é que houve criação no princípio? Pois é, o que tornou, o que deu marcha, o que deu início a todas as coisas foi, como é que Deus deu início a todas as coisas? Por meio de sua palavra. O que João está dizendo? João está lendo Gênesis verso 1,
e está ouvindo, lendo o texto dizer: disse Deus, haja luz, houve luz. Disse Deus, produza plantas, e produziu plantas. É disso que João está falando. A palavra, né, estava com Deus na criação. O curioso é que então João põe um pronome masculino no versículo 2. Ele estava com Deus, você já percebe que ele mudou de gênero. E o mais curioso, então, é o versículo 14. E a palavra, o logos, né, ou o verbo, como vai estar na tradução de Almeida, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Eu vou falar sobre o unigênito já já. Então perceba o que João está dizendo aqui. A palavra de Deus que fez todas as coisas, agora fez algo mais, tornou-se carne. Então, no Antigo Testamento, ninguém faria distinção entre Deus e a sua própria palavra, porque a palavra de Deus é Deus se revelando, é Deus ordenando, é Deus se dando a conhecer. Pois é, só que essa palavra, João diz, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos, né, viveu aqui entre nós, pegamos nela, andamos com ela, rua acima, rua abaixo, é a mesma palavra, não é outra. Né, aquela que estava lá em Gênesis 1, pois é essa que estava aqui com a gente esses dias atrás, e nós conhecemos ela pessoalmente. Então, essa afirmação, ela é absolutamente única do Evangelho de João. Nem Mateus, Marcos e Lucas, que tentaram demonstrar, e aqui é um ponto fundamental, o pensamento sobre Deus, aqui em João, ele está no seu auge, no seu clímax, chegou no ponto máximo. Mateus, Marcos e Lucas tentaram provar ou demonstrar para todo mundo que Jesus era o Messias profetizado do Antigo Testamento, né? Que toda a autoridade de Deus estava com ele, para perdoar pecados, para expulsar demônios e tudo mais. Mas nenhum foi tão longe em dizer isso que João diz aqui. É a própria palavra de Jeová, aquela que estava lá na criação. Pois é, João está dizendo, não são meras palavras, é pessoa, e habitou aqui conosco. Então veja, João não está abandonando nem de longe o pensamento de que Deus é único. Mas esse Deus único é assim, sua palavra se encarna, sua palavra se personifica literalmente, né? Sua palavra se distingue dele, e é ele ao mesmo tempo. Então, quer dizer, nenhum texto da Bíblia toda é tão explícito quanto João capítulo 1. Todos estão, afirmam, nem Paulo, que faz grandes louvores a Cristo, assentado à destra de Deus, tal, o livro de Hebreus, né? Quantos elogios para Cristo, ele é superior aos anjos, ele é superior ao sacerdote, mas nem lá chegou a fazer esta afirmação aqui, de João, era exclusiva de João. E mais, um ponto que João olha para uma segunda cena do Antigo Testamento e faz uma segunda afirmação, que ela é tão, eu diria, inusitada, tão singular quanto esta. A primeira é que a palavra de Deus, que todo judeu conhecia, né, que está de capa a capa da Bíblia, pela qual Deus se revelou, pela qual Deus criou, João está dizendo, pois é, essa palavra se distingue dele, é carne, nós conhecemos, nós tocamos, nós vimos. Uma segunda afirmação no versos 17 e 18, que ele diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ele está falando lá daquele evento, quando Deus entregou a tábua a Moisés. Especificamente, na segunda entrega das tábuas, o que vai vir a seguir, está falando da segunda entrega das tábuas. Você sabe que Deus deu as tábuas para Moisés uma vez, Moisés ficou um pouco irritado quando desceu do monte, viu lá o povo fazendo o que não devia, quebrou. Aí, né, teve todo lá em Êxodo 32 e Êxodo 34, você encontra ali o que aconteceu. E então, Deus deu pela segunda vez a tábua a Moisés. E é dessa cena que João está descrevendo aqui. Então, verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Aí note as palavras que vêm a seguir. A graça
e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Porque, aí no verso 18, ele acrescenta: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, claro, se a palavra revela a Deus, por isso ele está dizendo, Cristo é aquele que tinha função, ele é a palavra, por isso ele revelou. Mas volte aqui na cena da entrega da lei. Então, a cena lá é a seguinte: Moisés, depois que pediu para Deus perdoar o povo, falou, Êxodo 32, né? Perdoa esse povo, então me risca do teu livro aí, que o senhor escreveu o meu nome. E Deus falou, não, eu não vou riscar você, eu vou riscar aquele que pecou contra mim. E Deus perdoou o povo. E Moisés percebeu que Deus estava de bom humor com ele. E aí ele falou mais, olha, eu não vou sair daqui se o senhor não for comigo. Se não for, não arreda o pé daqui. Porque Deus falou que não ia, né? Mas Deus falou, não, tá bom, mas eu vou com você, eu vou te dar alento e tudo mais. Aí Moisés falou, legal, né? A segunda. Aí ele arriscou mais um, ele viu que a maré estava boa com Deus, falou, quer ver, ó, agora vou, né? Esse acho que ele devia estar guardando, né? Aí a hora que ele foi hoje, né? É hoje ou nunca. Ele falou, Deus, é o seguinte, me mostra a tua glória. Aproveitou no embalo. Aí Deus falou, Moisés, não vai dar. Você está querendo me ganhar na amizade aqui, mas não vai dar. Ó. Aí é demais para você. E Deus disse, o porquê? Homem algum pode ver a minha face e viver. Mas, né, para não ficar assim, né, para você não ficar totalmente chateado comigo, vamos fazer o seguinte, eu vou botar você ali numa pedra, um buraco lá na pedra ali, aí eu vou passar. Claro, Moisés está falando e Deus está falando, mas tem uma nuvem entre os dois, ele não vê forma nenhuma, né? A nuvem tapa. Mas Deus ia se desfazer da nuvem, né? Ele falou, então eu vou botar você no buraco, vou tapar você com minha mão, não me pergunte como que é essa mão de Deus, tem a menor noção, vou tapar você com minha mão, disse Deus. Quando eu tiver passado, disse Deus, eu vou deixar você me ver pelas costas. Também não me pergunto como é a costa de Deus, não tem a menor noção. Ele ia ver um fiapo de Deus, pronto, é isso aí. E Deus passou, botou Moisés lá e passou. Nesse momento que Deus passou, Deus passou se autodescrevendo para Moisés. Eu sou Deus, tardio em irar-se, bondoso, etc. Deus passou se descrevendo. E entre as descrições, duas descrições que ficaram marcadas por todo o Antigo Testamento, a expressão em hebraico, são duas, né? Hesed va emet. Hesed é verdade, emet é misericórdia ou graça. E essas duas características marcaram, né, muito, né, na história de Israel com Deus, a sua misericórdia e a sua graça. E é precisamente isso que João está dizendo aqui. O que João está dizendo aqui? Verso 18, ele está fazendo uma distinção entre a palavra encarnada, aquela que revela, aquela que se mostra, e aquilo que nunca foi revelado, o que no Novo Testamento chamamos de Deus o Pai. Pois é, Deus o Pai de João, verso 18, nunca ninguém jamais viu. Então, o que aconteceu lá no Monte Sinai quando Moisés viu? Pois é isso que João está explicando para você. Aquele que falou passando, recebe, vai emete, ou seja, graça ou verdade e graça, essas palavras, João está citando as palavras do texto, ele está dizendo, aquele que passou ali, falando de graça e verdade, é esse é o que se fez, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, é Cristo, é esse que revelou Deus para Moisés lá no Monte Sinai, revelou Deus para nós aqui, agora em carne e osso. Não sei se está entendendo o que eu estou, né? Ou seja, para João, quem disse que ninguém podia vê-lo senão morreria? Quem colocou
Moisés, né, numa pedra e passou dizendo, eu sou gracioso, misericordioso, tardio em irar. João está dizendo, pois é Cristo. É esse aí mesmo que se tornou carne. Ou seja, o Jeová do Antigo Testamento, que falou, que se comunicou, que lidou com as pessoas, pois é Cristo, nos dizeres de João. E esse ensinamento de que o Pai jamais foi visto, jamais um ser humano dialogou com ele, nunca, jamais, é um consenso do Novo Testamento. Se você ler o Timóteo no capítulo 6, você encontra, especificamente no verso 17, você encontra Paulo dizendo que Deus habita em luz inacessível, a qual homem nenhum jamais viu, nem é capaz de ver. Então, quem foi visto no Monte Sinai? Não é Deus, o Pai, não é, nunca foi. O Jeová que se mostrava, que falava, que fez Jacó adorar, nossa, eu vi a Deus face a face, a minha vida foi para... Pois é, não era o Pai, era somente Cristo. Nunca, jamais, uma criatura em pecado jamais falou, ouviu Deus, o Pai. Nunca. Isso é um ensinamento consenso do Novo Testamento. Ora, se ninguém nunca jamais viu o Pai, mas Deus aparece aqui e ali no Antigo Testamento, Deus se comunica com o profeta, pois é. Então, o único possível que revelou a vontade de Deus, o futuro e tudo mais, a única possibilidade é Cristo. E é isso que João está dizendo aqui. A graça, a verdade, a lei, tudo aquilo lá, pois é. Foi Cristo que estava lá no monte, foi Cristo que revelou o Pai, porque o Pai mesmo, ninguém jamais viu. Claro, isso não é exclusividade do Pai. O Espírito Santo também nunca foi visto. A única vez que o Espírito foi visto, não foi ele mesmo diretamente na sua forma como ele é. Não temos a mínima noção. Lucas nos diz, no batismo de Cristo, no texto do batismo de Cristo, não estou lendo texto por texto, porque eu entendo que é texto de conhecimento de todos. Então, na descrição do batismo feita por Lucas, ele diz que o Espírito apareceu com forma corpórea. Tinha corpo, tinha forma, não era uma visão, tinha algo maciço, algo concreto. Essa é a única vez que você pode dizer que o Espírito foi visto, mas não se revelou, em forma de pomba, mas ele não é pomba, então é o quê? Bom, isso você não tem, nunca se viu o Pai, nunca se viu o Espírito. O único da divindade que se mostrou é Cristo. Poderemos sintetizar assim: o Pai é Deus por nós, Cristo é Deus para nós, diante de nós, e o Espírito é Deus em nós. Intercede conosco, geme e expressa, até mesmo nas mais profundas angústias e orações, coisa que nós não sabemos dizer, Ele em nós transmite isso a Deus. Então veja, a respeito de Cristo, esse é o ensinamento de João capítulo 1. Tudo foi feito por meio dele. Logo, ele mesmo não pode ter sido feito. Porque se ele fez todas as coisas, logo, se nada do que foi feito sem ele, ele mesmo não tem como ser criação. Ou seja, nada foi criado sem que ele criasse. Logo, ele mesmo, eu não posso dizer que foi criado. Então veja, essa é uma exclusividade do Evangelho de João. O que a revelação progressiva tem com isso aqui? Porque aqueles que eu comecei dizendo, as pessoas têm dificuldade com a divindade de Cristo. Por quê? Porque, na maioria das vezes, não considera este fundamento bíblico. Deus não revelou tudo de uma vez só. O que está revelado sobre a divindade no Evangelho de João não está revelado em parte alguma da Bíblia. A mesma coisa sobre os eventos finais. O que está revelado no Apocalipse, a quantidade de informação sobre os eventos finais no Apocalipse, você não encontra em livro e nem em Daniel. Daniel é o que mais se aproxima ali, mas quanta coisa tem no Apocalipse que Daniel sequer mencionou. Então a revelação é progressiva. Negar Cristo como o próprio Deus é negar
Você tem que, no mínimo, você está arrancando um evangelho inteiro da sua Bíblia, o evangelho de João. Claro que eu tinha algumas coisinhas a mais para dizer sobre Cristo, mas 8h40 é hora de acabar, e é hora de eu parar de falar, é 8h41. Então, me dê 3 minutos, só para eu ler um versículo a mais, que é João 5, versículo 23. E João 5, 23, é Cristo se dizendo como é que as pessoas se relacionam com o Pai e com Ele. Como é que se relacionam com o Pai e com Ele? E verso 22, ele diz que a Ele foi confiado todo o julgamento da raça humana, mas verso 23 é o que nos interessa aqui. João 5, 23, ele diz, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Note, a única forma de alguém honrar a Deus, em primeiro lugar, é honrando o Filho. E mais, é da mesma maneira, o modo que você deve honrar o Pai é o modo pelo qual você deve honrar o Filho. E se você não honrar o Filho, você não honra o Pai. E se você quer honrar o Pai, da mesma forma você tem que honrar o Filho. Menos do que isso, não é adoração bíblica. A adoração bíblica precisa disso aqui. Nenhuma honra chega ao Pai, se não for por meio de Cristo. Assim como Deus não veio a nós, o Pai, né? Ele chegou até nós através de Cristo. Esse caminho de lá para cá é o mesmo daqui para lá. Você chega até Ele também por meio de Cristo. Nenhuma honra chega ao Pai se você pular Cristo, se você retirar, porque não existe o Deus bíblico, não existe em sua palavra, e Cristo é sua própria palavra. Desprezar Cristo é desprezar o próprio Deus em essência. Você não separa uma coisa da outra. Então, nenhum louvor nosso chega a Deus, a não ser por meio de Cristo. O mesmo louvor dado a Cristo. Esse é o louvor que deve ser dado ao Pai. Quer louvar ao Pai, do mesmo modo você deve louvar a Cristo. Ou isso, ou então o que você presta não é adoração. Tua oração não é oração ao Pai. Tua vida de serviço não é serviço ao Pai. Teu cristianismo não é cristianismo bíblico, é um outro, é uma imitação. O bíblico é assim, para chegar ao Pai, é por meio de Cristo, não há outro caminho. Você é tão pecador, é tão pequeno, aos olhos de Deus, somos tão maculados que precisamos de um meio adaptado a nós para chegarmos a Deus. E esse meio adaptado a nós é Cristo que se fez um de nós. Esse é o meio, portanto, de nós, o único meio pelo qual nós chegamos ao Pai. Negar a Cristo é negar o único meio de chegar a Deus. E isso não destrói o fato de que Deus continua único, mesmo que sua palavra tenha se encarnado e é distinta dele. Então, claro, entender, veja, eu paro por aqui, então, claro, você não vai conseguir, nós nunca vamos conseguir entender muita coisa sobre Deus, por exemplo, da onde veio Deus? Quer dizer, ele não veio, ele sempre esteve, né? De onde ele saiu? Não saiu de lugar nenhum, todas as coisas saíram dele. Quer dizer, nós não temos assim não cabe na nossa compreensão Deus na sua essência. Portanto, negar que Cristo é Deus apenas porque a cabecinha não consegue associar, é muita ignorância nossa, é muita pretensão, é muita arrogância humana. Não tem o menor sentido. Aceitamos a revelação porque Deus se revelou assim, e pronto. Se Ele tivesse revelado de outro modo, acreditaríamos de outro modo. Mas Ele se revelou assim. Deus é trino, para você chegar ao Pai, você precisa de Cristo. Para adorar a Deus, você precisa do mesmo modo honrar, adorar, louvar a Cristo. Meu desejo é que Cristo seja o Senhor da sua vida, porque só assim Deus, o Pai, em sua plenitude, é o Senhor da sua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por poder refletir e compreender um pouco mais a tua palavra. Nos ajude diariamente a estarmos unidos a ti por meio de Cristo. Receba todos os nossos louvores, toda a nossa oração, toda a nossa súplica, através do teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém.